No Paleolítico, um clã de Neandertais encontra um clã de Homo sapiens. Essa é a premissa do livro Os Imortais, de Pauline Torte. Ele foi lançado no começo do ano e vem chamando atenção pela temática e pelas escolhas estéticas. Eu sou Raquel Setz, este é o BDF Entrevista e hoje a gente vai falar de literatura. Para isso eu recebo a Pauline Torte, autora do livro. Obrigada pela sua participação aqui com a gente, Pauline. Obrigada, Raquel. Obrigada a quem está aí de casa, do celular, do carro, enfim, ouvindo a gente. Vamos lá, então eu queria começar te ouvindo de onde surgiu, né, essa ideia de retratar, de falar sobre um período que quase não é abordado na ficção. É curioso porque quando a gente passa, eu passei 5 anos escrevendo esse livro, a gente passa produzindo e imerso na história, você não pensa muito, né, nas motivações, eu pelo menos não. E essa pergunta me tem sido feita com frequência e a verdade é que eu não sei responder exatamente em que momento isso começou. Sei que passei 5 anos escrevendo, a primeira versão desse livro ficou pronta em 2021, desde então eu venho trabalhando eu comigo, né? Eu só entrego o texto para a editora já quando ele está bem finalizado, durante esses 5 anos, mas é um tema que me acompanha desde sempre, né? Eu tenho uma memória de infância de me fascinar pela ideia de que tenham existido outros humanos, ou mesmo quando a gente se depara com outro grande primata, com um chimpanzé, ou vê um vídeo de um gorila, um orangotango, é sempre muito impressionante, né? A semelhança, como a gente se reconhece naquele olhar. É um estranhamento que ele vem justamente de uma profunda identificação. Então, foi um tema que acabou me acompanhando assim no curso da vida, né? Leio muito sobre ciências. 2019 eu cheguei a voltar para a biologia para fazer uma graduação, né? Eu sou jornalista, graduada em jornalismo na UNB, e voltei para a UNB para fazer biologia. Mas a vida do adulto é um pouco incompatível, né, com a vida de um estudante de graduação de Universidade Federal. É muito difícil, eu não consegui, fiquei 2 anos. Mas tive a oportunidade de fazer um estágio em primatologia. Trabalhei com a bióloga primatóloga Samara Teixeira, a gente trabalhou com uma espécie de macacos de macaco prego, chamado sapajos libidinosos. E ali eu acho que talvez tenha sido o grande, a gota que faltava, né, para vir uma história. É muito impressionante como os animais têm as suas próprias personalidades, suas predileções, como os afetos são parecidos com os nossos, né? Como eles entram em conflito, como eles têm empatia. Enfim, foi por aí. Agora, precisar, assim, um momento, foi tal dia que eu resolvi escrever sobre isso, eu não saberia dizer. Eu imagino que você deve ter feito uma pesquisa, né, científica também profunda para conseguir escrever sobre esse tema. Fala um pouquinho como foi esse processo. Como eu te disse, é um tema que me acompanha há muito tempo. Então, por exemplo, em 2000 eu já tinha lido um tratado de etologia, que é o estudo do comportamento animal, do Lorenz, que é um livro mais clássico, mais antigo, né? Antes ainda do advento, do estudo da genética, mas é absolutamente incrível esse livro. E o tema estava sempre em torno de mim. Na minha casa, desde que eu nasci, tem um livro do grande primatólogo Desmond Morris, chamado O Macaco Nu, que eu li ainda muito jovem, mas talvez não tenha entendido tão bem. Depois repeti, retornei à leitura. O Desmond Morris também, algumas coisas já foram atualizadas, mas eu continuei, passei a vida lendo sobre esses temas. E um livro que me marcou particularmente, uma edição da Unesp, do evolucionista Robert Foley, chamado Os Humanos Antes da Humanidade, que é um livro assim sensacional, que eu recomendo para todas as pessoas. Acho que é um livro que deveria ser ministrado, estudado na escola, né? E em que o Robert Foley fala desses outros hominídeos, né? Essas outras espécies que pertenceram ao gênero Homo, do qual nós, Homo sapiens, fazemos parte, né? E fala-se também ali do Homo neanderthalensis. Tem o André Leroy também, que falava muito dos caçadores da pré-história, mas, mais uma vez, não foi exatamente uma pesquisa para o livro, foi uma pesquisa para mim, né? Por ser um assunto que eu acho interessante, fascinante, e, consequentemente, acabou, contribuindo muito para o livro. Também fiz algumas outras leituras específicas sobre Neandertais,
de paleontólogos, antropólogos, enfim, e acompanhei bastante os artigos científicos, né? Então, mas mais uma vez, né? Não é um estudo como quem estuda para uma prova. É um estudo como quem estuda, sei lá, o olhar de uma pessoa por quem você está apaixonado, sabe? Porque eu acho um campo lindo do conhecimento. E livros de ficção que tratam desse mesmo tema, você chegou a ler? Porque tem muito pouca coisa, né? Acho que se a gente for numa livraria Sim, hoje, provavelmente vai ter o seu livro só, né? Acho que só escavando muito em sim, sebos, tem. tal, a gente vai encontrar outras coisas. Fala um pouquinho do que você leu, como foi é, essa parte. Às vezes as pessoas apontam, né, alguma autora, mas eu vou te dizer que eu evitei um pouco também, né, as ficções sobre esse período, porque, enfim, eu quero escrever a minha história, né, não quero, ser influenciada por um outro pensamento, uma outra imaginação. Mas tem um livro que eu li no verão de 2005, do Carlos Fuentes, chamado Instinto de Inês, que é um livro lindo. Eu brinco que um livrão, né, um livraço não precisa ser um livrão, melhor dizendo, às vezes ele é um livrinho. E o Instinto de Inês é um livrinho bem fino do Carlos Fuentes, que narra duas histórias em paralelo. Uma delas fala de um encontro entre um regente de orquestra e uma cantora de ópera, e a outra é um encontro entre dois humanos primitivos. Não existe muito rigor científico, né? Uma representação poética ali de um homem e de uma mulher pré-históricos, mas absolutamente fascinante, assim, eu acho esse livro uma joia, eu gosto muito. Depois eu li o Linguado, do Günter Grass, que tem uma representação pré-histórica, que não é central no livro, mas ali já a representação da pré-história não me afetou, assim, não é bem o que me interessa, nesse campo. Mas, no fundo, eu acho que o que influenciou mais não foram leituras, sobre a pré-história, né? Sobre histórias que se passassem nesse período. Por exemplo, a gente tem Hesíodo em Os Trabalhos e os Dias, né? Toda essa literatura clássica antiga, que foi o que eu me mantive lendo muito nos últimos anos, eles falam muito de origens, né? De inícios de comunidades, ou a própria Eneida do Virgílio, né? Que fala da fundação de Roma. Então, eu acho que essas foram as leituras que me pegaram mais. Embora, por exemplo, o Escute as Feras, da Natasha Martin, tenha me levado para esse universo, né, do contato com o bestial, no melhor sentido que essa palavra possa ter, com contato com a ferocidade, e que ela está presente em nós também, né, porque a gente fala, assim, da natureza como se fosse uma coisa muito distante, mas nós também pertencemos, né, ao reino animal. Mas eu não sei, eu acho que assim, Raquel, tudo que a gente lê, de algum modo, tá lá dentro, né? Faz parte do caldo. Então, de uma maneira indireta, todas as leituras da minha vida, desde lá dos Três Gatinhos, dos meus 3 anos de idade, até a Ilíada, a Odisseia, eu acho que elas compõem, assim, o conjunto das referências, né? De um projeto de escrita. E você citou Eneida, né? E dentro dos capítulos tem subdivisões que aparecem com letrinhas e pequenas sílabas, e se você juntar, forma o início, né, da Eneida, a evocação inicial, ele Sim. pedindo inspiração para as musas. Queria que então você comentasse um pouquinho, né, a influência, e essa questão do uso da epopeia também, né, para contar essa história que você resolveu contar. Eu não sei se eu poderia dizer que eu me atrevi, né, a escrever exatamente uma epopeia, mas ele com certeza é um livro que tem ecos desse gênero, né? E mesmo livros não tão extensos quanto a Eneida, por exemplo, O Diálogo dos Mortos, do Luciano, que é um livro que eu adoro, que eu acho super divertido. Também foi uma leitura que eu fiz nesse período e que eu acho que também ecoou em mim de uma maneira potente para a escrita. Eu não sei, assim, eu me acostumei, né, a ler, porque às vezes é uma leitura que assusta um pouco, desafia um pouco o leitor, por conta da versificação, né? Ou da linguagem, muitas inversões das orações,
mas eu acho que é um tipo de leitura que uma vez que você entre no fluxo, é, é que nem descer na correnteza, né? Você vai, porque as histórias são muito instigantes. É, eu não sei realmente se eu chamo de epopeia, gosto quando as pessoas fazem essa relação, mas o que eu quis foi imaginar uma origem, né? Uma história de origem. Eu não é um tratado, né, científico sobre como viviam os neandertais, mas eu quis que fosse verossimilhante, né? Que tivesse, é, que não houvesse absurdos no livro. Mas o que eu tentei foi imaginar, né, uma das muitas N possibilidades desse encontro, né, entre Neandertais e Sapiens. É um risco, né, escrever sobre esse período, porque a gente tem poucas informações. Então, a gente sabe, por exemplo, como eram as ferramentas usadas, mas a gente não sabe como eles pensavam, como eles utilizavam a linguagem, né? Então, como que foi para você mergulhar e tentar imaginar essas coisas que a gente não tem referência? Sim. Primeiro sobre a linguagem, também da mesma maneira que eu me fascino muito por esses estudos de evolução, de primatologia, eu também gosto muito de pesquisar sobre pensamento, sobre linguagem, e tem os livros de Steven Pinker, né? O Chomsky também aliás, o Chomsky foi o cara que inaugurou, né, essa ideia de que existe uma gramática universal, embora haja quem discorde, e o Pinker, ele caminha a partir disso, há divergências, é um pouco diferente o que o Pinker propõe, até porque o Chomsky é um teórico, e o Pinker ele é um cara do empirismo, né? Ele trabalha com pessoas, e acho que a premissa fundamental do livro é que pensamento e linguagem são coisas diferentes e que talvez sentir seja uma forma de pensar também, né? Até porque passa pela mesma fisiologia quase do pensamento, claro, né? O sentir ele se espalha pelo corpo. É diferente de você, por exemplo, fazer um plano para o jantar e topar o dedo no pé da mesa. Óbvio que são processos diferentes, mas são circuitos que estão juntos, né? O do sentir e o do pensar. E como eu te disse, eu fiz esse estágio em primatologia, né, com macaco prego, com sapajos libidinosos no Parque Nacional de Brasília. Fiquei 6 meses com um grupo de 12 indivíduos. Eu trabalhei para, né, a primatóloga Samara Teixeira, que estava fazendo seu doutoramento, e a gente tinha que saber quem era cada um deles, né? A gente tinha um álbum de identificação, então alguns têm algumas características físicas e características comportamentais. Como a gente coletava fezes desses animais para aferir nível de cortisol, a gente também fazia estudos focais, né? Que é passar alguns minutos anotando o comportamento deles. A gente acaba ficando muito íntimo desses bichos. E o que você vê é que, de fato, cada um tem uma personalidade, tem a sua forma de pensar, né? Dentro da forma como eles são capazes de raciocinar. E tem antipatias, por exemplo, tem uma coisa que eu acho interessantíssima: havia duas grávidas no grupo, a Alfa e uma outra que era inclusive uma macaquinha que tinha uma deficiência, ninguém sabe como ela perdeu uma parte da cauda. E as duas não se gostavam muito até então. Elas tinham até uma certa antipatia uma pela outra. E quando elas ficaram grávidas ao mesmo tempo, elas se aproximaram, elas se catavam. Tinha alguns que eram super amigos, estavam sempre juntos. Tinha um outro que, na hora da dormida, no fim da tarde, o grupo partia, ele nunca ia junto, ele ficava um tempo dando o rolezinho dele sozinho, fazendo as explorações dele. E já, sei lá, quantos minutos, meia hora, 40 minutos depois, ele começava a vocalizar para encontrar, né, o grupo. O grupo respondia e aí ele ia, mas ele tinha esse prazer de fazer as coisas dele sozinho um pouco, não ficar o tempo todo com a galera, né? E quando a gente olha para isso, e outros estudos também que eu fiz, tem um livro que eu gosto muito, ele foi traduzido para o Brasil, chama para o português no Brasil, só um instante.
Eu não sei, eu acho que é o último abraço da matriarca, alguma coisa assim, ou abraço da matriarca, não lembro como foi traduzido. Mas é esse Mama's Last Hug. Ah, que pena, ficou É borrado porque eu borrei desfocado, o é. fundo. Ah, agora sim. É, mas agora foi, né? Desse primatólogo, Franz de Waal, em que ele fala justamente das emoções animais e o que elas podem dizer a respeito de nós mesmos, né? Até o luto que a gente atribui à nossa espécie cada vez mais se tem mostrado que os animais entendem um pouco o que é a morte e que eles sofrem o pesar, eles sofrem o luto. Esses dias eu vi no Instagram um vídeo de um koala cuja companheira havia morrido, e ele sobre o corpo desse animal e acariciando, e se vê um nítido pesar, né? Ele se deita sobre o corpo da companheira. Tem animais que a fêmea às vezes morre um filhote, ela passa meses carregando esse filhote até o cadáver, né, até se desfazer do, do filhote. Então, assim, eu acho que a ideia do animal-máquina, né, essa ideia cartesiana, antiga, de que os animais funcionam com menos emoção que nós, eu acho que é um equívoco. Acho que os animais têm tantas emoções quanto nós. Então, o que se dirá de uma outra espécie humana, né? De um Uhum. Neandertal, por exemplo. Isso me chamou bastante atenção no livro, né? Porque eu acho que tem uma visão meio de senso comum, né, sobre o Paleolítico, a Idade da Pedra, que era tudo muito violento, né? Era aquela busca Sim, por sobrevivência que realmente eram condições, né, muito difíceis. Isso também aparece no livro, né? A fome, eles ficam muito tempo sem ter o que comer, aí conseguem catar uns caracóis e faz uma sim, sopa horrorosa de caracol, né? Mas em meio a esse cenário muito difícil, tem coisas muito sutis também, uma amizade ou uma inimizade por alguém, ciúme, uhum, ambição, coisas que são muito humanas, né? Já estavam lá. sim, Pelo menos no seu livro já aparece como fazendo parte da gente sim. desde o início. Achei isso muito legal. Eu acho que vem muito disso, né? Dessa observação dos animais. Eu acho que nem precisa ir muito longe, você não precisa nem estudar um grande primata. Acho que uma pessoa que tem um cachorro ou dois cães em casa e vê como eles se relacionam e se relacionam com você, se relacionam com você, já já diz muita coisa, né? Inclusive teve um achado recente, talvez 2, 3 anos, não me lembro, acho que talvez um pouco mais, 4 anos, de um fóssil neandertal de um homem com severas deficiências, assim. Também uma criança neandertal com uma espécie de hidrocefalia, alguma coisa assim. Esse homem, ele não tinha um dos membros, se acredita que ele era cego de um olho, e ele só pode ter sobrevivido porque ele foi cuidado, né, por esse grupo. Ele não estava só, ele estava sendo amparado, assistido, porque essas falácias sobre a evolução, né, da lei do mais forte e tal, ela é cheia de equívocos, porque a evolução ela tem muita colaboração entre as espécies e dentro da própria espécie, né, nos grupos. Então, eu acho que a ciência ela tem esse papel, a literatura não tem papel nenhum, né? A literatura tem o papel de proporcionar para as pessoas bons momentos de leitura, né? É ótimo se as pessoas puderem fazer reflexões sobre N assuntos, mas ela não tem essa missão, esse objetivo. Agora, a ciência tem alguns objetivos, né? E acho que um deles é o de esclarecer as pessoas a respeito de todas essas coisas que se contam como se fossem científicas e não são, né? Isso do macho alfa, né? Que hoje dá aí, serve de carpete para Red Pill, esse tipo de discurso, né? E são discursos profundamente equivocados, que não têm, na verdade, base científica nenhuma. E, inclusive, hoje tem algumas primatólogas que estão pesquisando também sobre o papel das fêmeas, né, na primatologia, desmistificando também essa ideia, eh, de que elas são submissas e não fazem escolhas, inclusive sexuais, quando sim elas têm estratégias de convívio e sim escolhem, os seus parceiros, mas dentro do código daquela espécie, né? Até tem uma questão, né, que uma vez até uma historiadora comentou comigo que
no século XIX, então quando se achava uma ossada, né, de pré-histórica, se tinha uma arma ao lado, já davam como, era um macho, né, era um homem do sexo masculino. Sim, E hoje, com o exame de DNA, não, se descobre que tem mulheres enterradas com armas, enfim, né, não era essa divisão sexual sim. tão estrita assim, né? Mulheres caçavam, homens coletavam, né? Era tudo É. feito por todo mundo. É muito legal. Esses dias eu participei como ouvinte de uma palestra da primatóloga Patrícia Zar, que era As Mentiras que o Machismo Conta sobre Primatologia, né? E se estabeleceu a ideia de que o pensamento, né, o raciocínio humano, ele deriva da nossa necessidade da evolução, da nossa necessidade de caçar, de fabricar ferramentas, e que essas são atividades masculinas, né, atribuídas ao masculino. Quando, na verdade, o convívio é o grande desafio, onde o nosso pensamento precisa se acelerar mais, né? Então, essas estratégias de convivência e também a parentalidade, né, a relação das fêmeas com os seus filhotes, ela pode ter um papel muito maior do que a própria caça e a produção de ferramentas no desenvolvimento do intelecto, né, no pensamento. Então, os laços sociais que se criam também ajudam, né, a nossa constituição psíquica enquanto espécie. Por exemplo, a Jane Goodall, ela fala isso, que as mães chimpanzés, elas têm uma relação com seus filhos que é da vida inteira. Às vezes, se um filho já adulto, maduro, está em uma situação social complicada, se ele está sendo hostilizado, às vezes aquela mãe idosa, doente, ela entra e ela defende o filho, né? Então, ou seja, são laços e os filhos tendem a ter essa relação até o fim com as fêmeas, né, com as mães. Então, são relações extremamente complexas e que elas exigem, sim, muito do nosso aparato intelectual, né? Não é só construir ferramentas que faz o pensamento. Eu li uma resenha sobre os imortais no Globo e a pessoa que escreveu a resenha, ela levanta um ponto interessante que você retratar é uma época que a gente tem tão pouca informação, é sempre um risco, porque pode aparecer um novo estudo científico que vai contrariar, né, aquela visão que se tinha até então. E aí eu vou ler um trechinho Sim, aqui do que ela disse. O que faz, portanto, essas ficções resistirem ao tempo são outros vínculos estabelecidos com os leitores, principalmente o fato de trazerem uma visão da pré-história impregnada pela contemporaneidade. Assim, o registro literário de como o olhar atual enxerga o passado às vezes é mais rico do que o dado histórico em si. Queria que você comentasse então essa ligação, né, com o que a gente vive hoje. sim. Bom, primeiro eu só insisto que o livro não é um tratado, né, científico, então, por exemplo, se a gente pega, eu acho que no Linguado de Günter Grass, e me perdoe que faz já um tempinho que eu li, se o dado estiver errado, ele coloca o ser humano sem fala 14 mil anos atrás, há 14 mil anos atrás a gente já estava desenvolvendo agricultura, então, assim, não é aí, né, que está o valor da ficção. Se a gente for colocar assim numa listinha e ticar o que ainda vale, o que não vale, vai ser complicado. Então, eu acho que não dá muito para mensurar por aí. Eu acho que a relação com hoje, o leitor é que vai fazer, sabe, Raquel? Porque eu até esses dias estava respondendo uma outra entrevista e falando sobre isso, né, em que a pessoa me perguntava se seria uma alegoria. Eu não sei, eu acho que isso é o leitor que tem que responder e descobrir, porque cada leitor é um, cada leitor vai identificar alguma coisa da sua vida ou do seu entorno, né, na leitura. Eu escrevo num processo de pouca racionalização em cima da história, né? Tem pessoas que dizem sofrer muito enquanto escrevem, né? Dizem que são horas assim muito excruciantes. Para mim é o contrário. É claro que é difícil às vezes, mas eu gosto de passar muito tempo no universo com eles e para mim
como se eles existissem. Tanto que quando eu leio, às vezes, assim, descrições de pessoas que relatam psicografias, eu falo, mas esse é o processo natural da escrita, eu acho. Né? Você não domina muito. Os personagens, eles aparecem já um pouco como eles são, e eles vão se espalhando e vão fazendo as coisas deles, e você meio que segue. Inclusive, quando eu estava fazendo o estágio em primatologia, e a gente fazia esses estudos focais, né, que você passa 10, 20 minutos acompanhando um macaco, você não consegue muito mais do que isso, porque eles são muito ágeis. Chega uma hora que você já não sabe mais, eles vão para o alto, se misturam com outros, você não sabe mais quem é quem. Mas ali por 10, máximo 20 minutos, você consegue fazer um estudo focal. Eu percebia que eu ia atrás deles e eu falava, nossa, é a mesma coisa que escrever uma história, porque eu vou atrás do personagem, é o personagem que faz, né? Não sou muito eu. Então, as interpretações, né, se é uma alegoria, se não é, eu acho que cada um vai fazer a sua. Eu me vejo um pouco, eu acho que eu vou falar isso algumas vezes, porque eu encontrei essa imagem, eu acho que essa imagem, ela representa o que eu quero dizer. Eu me vejo um pouco como um faroleiro, assim, você está num, né? O faroleiro, ele acende uma luz. Aí os navios, que são as pessoas, né? Os leitores, cada navio tem a sua tripulação, tem a sua carga, tem os seus objetivos, o que que eles vão fazer naquele lugar, mas a luz pisca para todos, indiferentemente do que esse navio vai fazer lá, né? O que ele vai encontrar lá e qual é o objetivo dele. E eu acho que o meu bom, pessoas, cada autor vai ter, né, a sua motivação. A minha motivação é só contar a história, assim. Eu entendo que haja um impulso natural né, de fazer paralelos e tal com as coisas. Acho bom, acho super legal, adoro ver, assim, como as pessoas reagem, mas eu até para não induzir, né, não dar chaves de leitura, eu prefiro não dizer assim se tem a ver com isso ou com aquilo. Eu acho que tudo que a gente tem vivido, né, nos últimos tempos, nos últimos quase 10 anos, assim, tem sido tão intenso para todos nós, tão difícil, né, mundialmente falando, inclusive, que isso está aparecendo nas ficções, está aparecendo nos filmes, nos trabalhos de arte das pessoas, né? Esse espanto, esse medo. E talvez o livro, sim, tenha. Talvez não, certamente se embebeu, né, desse contexto. Mas eu prefiro não fazer assim, uma analogia direta. Para mim, eu estava lá, para mim, aqueles personagens existem. Olha, na minha leitura, em alguns momentos eu enxerguei muito o momento atual que a gente vive. Vou ler um trechinho que para mim Sim, marcou bastante. É, abre aspas, né? Outro dia a velha gesticulou, dizendo que quando o último parente morrer, não restará nem esse rio morto, nem essa terra salgada, não restará um grão de areia sequer, não haverá mais nada, certa de que o mundo desaparecerá quando eles desaparecerem, como se a planície existisse para eles, como se as árvores, os animais, tudo houvesse existido para eles. Eu vi isso muito, assim, essa coisa da humanidade, né? Não a humanidade geral. A gente sabe que quem está acabando com o mundo, né, são os grandes bilionários, né? É o sim, capitalismo, achando que pode se apropriar da natureza a seu bel sim. prazer, porque está ali para servir, né? Eu vi isso muito nesse trecho. É porque como eu acho que o ser humano e acho que outras espécies humanas, né, no caso dos neandertais, são muito diferentes de outros animais, eu acho que é uma inclinação quase natural dessas criaturas, nós estando inclusos entre essas criaturas, acho que é uma inclinação quase natural achar que você está um pouco acima dos demais, né? Porque eu consigo ter um certo controle sobre os demais. Mesmo quando não há ainda agricultura, não há criação de animais, a maneira como eu caço, a maneira como eu entendo o mundo, a maneira como eu olho para o fogo e vejo que há alguma coisa de misterioso naquilo, faz com que eu me perceba algo diferente, né, do resto das criaturas, do restante das criaturas. E me parece que essa inclinação a que sejamos os senhores do planeta e do universo é uma inclinação muito antiga, mesmo quando você pega textos antigos, eu falei agora há pouco do Hesíodo, né, os Trabalhos e os Dias, há sempre uma ideia de que as coisas foram feitas para nós. E
muito tempo, a ciência também reproduziu esse mesmo discurso, né? O que que é o pensamento cartesiano? Descartes super importante, mas também é super importante para o bem e para o mal, porque essa percepção de que a nossa espécie ela está acima das demais, né, incluindo os vegetais. E os vegetais, então, que os vegetais não gritam, né, os vegetais não correm, os vegetais são sésseis. Essa ideia, ela conduz a nossa vida, né? A gente hoje entra num mercado, eu não sou, já fui, inclusive, mas não sou vegana, não sou vegetariana, mas a gente entra no mercado e passa por uma estante de caixas de ovos com a maior naturalidade do mundo. Mas é uma loucura se a gente para pensar, né? Quando você está numa estrada e passa um caminhão com aquelas centenas de galinhas dentro, com bois, é muito violento, né? É um sistema extremamente opressivo. E embora a gente naturalize, né, e eu acredito que seja natural o consumo de proteína, não estou dizendo que não é, mas o sistema de produção de alimentos, a forma como a gente lida com os animais, né, conheço pessoas que têm passarinho, pessoas mais idosas, isso era bem comum, né, passarinho em gaiola, a pessoa tem 20, 30 gaiolas numa área de serviço, sabe? E a gente normaliza, faz parte, né? Derrubar uma árvore na cidade, aqui em Brasília, né, a gente tem hoje uma governança desastrosa, né, o Brasil todo está vendo, né, envolvido com escândalo de Banco Master e tal. Agora há pouco tempo estavam ameaçando a Serrinha do Paranoá, que é um banco de águas para a cidade. E também o serviço que faz as podas das árvores, eles entram aqui, eles tratoram as árvores, eles fazem uma poda completamente irresponsável, sabe? Então, assim, sai da cabeça do cara que chega lá com uma motosserra, não tem um técnico, um paisagista para entender, para explicar como se poda uma árvore, né? Que uma poda drástica pode matar uma árvore. Esses dias passei na frente da FGV, você vê, Fundação Getúlio Vargas, e tem um estacionamento que eles fizeram uma poda drástica de todas as árvores e todas morreram. Mesmo agora aqui em Brasília, no período de chuva, elas estão secas assim para cima, só o galho morreu. Então, assim, não sei, eu acho que a gente precisa caminhar muito para mudar o entendimento de que a nossa espécie é mais uma, né? Eu acho que isso é um passo fundamental, assim, se a gente quiser sobreviver por pelo menos mais um milênio, né? Pelo menos até aí. É, Não sei, talvez não tenha nem século vinte e alguma grande dois, né? catástrofe. Pois Pois é. é, a gente quer desculpa te interromper, tomara que não aconteça nenhuma catástrofe astronômica, mas se a gente quiser chegar pelo menos até lá, né? Porque senão a gente não vai chegar nem na catástrofe astronômica, no asteroide, no não sei o quê, ainda no Ah, resfriamento do Sol, né? Se a gente não quiser chegar, alcançar pelo menos esses eventos, a gente vai ter que mudar muito, né? A forma como a gente vê a vida no planeta. hum. Saindo um pouquinho do tema catástrofe e apocalipse, conta um pouquinho como foi como está sendo, né, sua trajetória na literatura, quando você começou a escrever outras obras, enfim. Sim. Eu comecei a escrever muito criancinha, assim, sempre curti ler, né? E- mas eu tinha também uma autocrítica meio paralisante. Então, embora eu escrevesse, na adolescência eu escrevia fanzines, né? Coisas alternativas, que eu mesmo colava, recortava, uma trabalheira, assim, eu gostava muito de fazer, mas não tinha ambição, nem tinha fôlego para escrever uma coisa de mais volume. E quando comecei a escrever, eu era muito, muito autocrítica, assim. Eu achava que não estava bom o suficiente. Talvez tivesse razão, não sei. Só que em determinado momento eu comecei a ler mais os contemporâneos, porque até então eu lia sempre clássicos, né, coisas mais antigas ou estrangeiros. E aí comecei a ler mais autores contemporâneos ali por volta dos meus 20 e pouquinhos. E isso foi me dando, acho que mais coragem, talvez, né, para publicar. Eu publiquei um primeiro romance em 2016 por uma editora pequena do Rio, que eu acho que não existe mais. O nome do romance é Alegro Mas Não Troco. E foi bacana, foi gostoso. Esse título tá esgotado. E ele ficou semifinalista do Oceanos, né, o que foi uma grata surpresa.
E depois passei alguns anos em alguns projetos que eu tenho eles engavetados, mas não dei continuidade, acho normal, faz parte, né, do processo, acho que de um escritor. E aí escrevi o Erva Brava, que foi publicado pela Fósforo em 2021. E esse já foi um livro, né, que teve uma capilaridade maior, porque é uma editora profissional. E não que as editoras pequenas não sejam profissionais, não é isso que eu quis dizer, mas é uma editora que tem perna para distribuição, enfim, para um tratamento que uma editora pequena não consegue dar. E isso faz com que o livro chegue a mais pessoas, né? E eu terminei a primeira versão dos Imortais ainda um pouco antes da publicação do Erva Brava. E de lá para cá vim trabalhando nele até o ano passado. E agora estou escrevendo de novo, né? Eu nunca falo nem para ninguém assim sobre o quê. Ninguém mesmo, não trabalho com essa ideia de leitor beta, né? Eu sei que tem muitas pessoas que trabalham assim, mas eu só ouço as vozes da minha cabeça, até Fala um chegar a minha pouquinho, editora Rita Matar. fala um pouquinho sobre o Erva Brava. Eu ainda não li, mas é uma série de contos que Sim, se passa ali no Cerrado, né? Conta um pouquinho sobre esse livro. isso. Isso, são 12 contos e todos eles são ambientados numa mesma cidade fictícia chamada Buriti Pequeno. É, eu gosto muito desse livro ainda, assim, é um livro que eu não releio, né, o que eu escrevo. Uma vez que saia no livro, às vezes escolho um trecho, né, para ler, quando as pessoas pedem, mas não é que eu volte no livro, mas quando alguém lê ou ouço alguma coisa, eu falo, eu me identifico, né, eu me vejo no livro, então isso é bom. E nessas 12 histórias, se passam nessa pequena cidade, que é uma cidade que ela está se modernizando, né? Ela está se urbanizando, digamos assim. E eu sou aqui de Brasília, minha família materna é de Goiás, e eu viajei sempre muito aqui pelo interior, né? Aqui em Brasília a gente vai muito para a Chapada dos Veadeiros, para Pirenópolis, também para as cachoeiras, e a gente vê uma mudança muito drástica em 30, 20 anos, é uma coisa impressionante, assim. Tem mudanças boas, por exemplo, as pessoas têm mais acesso à educação, mais acesso à saúde, mas tem mudanças terríveis. Quando você chegava ao centrinho histórico de Perinópolis, para citar um exemplo, ali havia a casa das pessoas, as casas das pessoas, né, nativas, locais, e hoje é um monte de pousada, de restaurante, né, não sei onde estão essas pessoas. Aí tem bairros novos, já meio periféricos, assim, com aquelas casinhas que são geminadas e que tem a janela desse tamanho, né? É, essas mudanças, as pessoas passam a ter acesso a bens de consumo e se endividam muito, né? Inclusive a Fósforo até está lançando um livro agora sobre essa coisa do parcelamento. A pessoa vai lá, faz um crediário e passa anos pagando um bem, uma televisão maior, alguma coisa. Trabalha só para pagar, né? Não trabalha muito para viver. E tudo muda, né? O rio mais sujo, as pessoas que iam a cavalo para a cidade já vão de moto, não vão mais a cavalo. É muito, muito diferente. Os desejos são outros. Eu não estou dizendo que as pessoas estão erradas em desejar outras coisas, mas que, para quem vê de fora, é um grande salto, assim, um grande salto para alguma coisa que não é só boa. E aí o Erva Brava, eu acho que ele traz um pouco desse olhar assim para esse momento, né, de uma pequena cidade que ela está se urbanizando, ela está se transformando em alguma coisa que é diferente de uma cidadezinha típica do interior que aparecia nos romances do começo do século XX, né, até meados do século XX. Você acha que, apesar da temática ser muito diferente, o próprio formato, né, que um é um romance, outro é um livro de contos, Erva Brava e Os Imortais se relacionam de alguma forma? Eu acho que sim, porque eu não sei, assim, eu noto que eu olho para pequenezas, né? Tem essa coisa macro, né? Os Neandertais encontrando os sapiens, tem essa coisa macro de uma cidade, uma cidade colapsando, mas se você olha para os contos, se você olha para as cenas dos imortais, elas são cenas de detalhes, né? Então, eu acho que nisso os livros se unem, assim, acho que eles refletem
um mesmo tipo de olhar. E, de certo modo, a minha experiência como serratense, né, como uma pessoa do Cerrado, como uma pessoa do Planalto, também me traz, acho que esse olhar para essa gente neandertal que está andando por um ermo, né, por um grande Planalto. Acho esse descampado faz parte um pouco das minhas paisagens de vida mesmo, né? Então, porque se você olha, eu me lembro de já de estar não na Chapada, foi na região de Cristalina, um lugar chamado Topázio. Eu me lembro de uma vez que fui fazer uma grande trilha ali e que a gente estavam aqueles pepalantos, né, que é uma espécie que tem umas florzinhas assim lindas, parece não Ah, o sei, um chuveirinho, guarda. É o pessoal isso, chama de chuveirinho, que é uma chuveirinho coisa na Chapada. linda. É, nossa, que é uma coisa lindíssima. E eu lembro que estava um campo enorme daquilo, uma coisa assim a perder de vista. Fiquei arrepiada até de lembrar, porque era bonito demais. E tava uma lua, era dia, mas estava uma lua no céu. E eu me lembro, falei, nossa, parece um outro planeta, né? É uma visão cósmica, assim, uma coisa linda. E então eu acho que esse olhar, assim, esse trato com a terra, esse trato com as pessoas, com os bichos, acho que está do mesmo jeito num livro e no outro, né? Porque, enfim, sou eu a mesma pessoa escrevendo também. Mas eu tenho a impressão que sim, Os Imortais toma de empréstimo a minha vivência do Cerrado, sim. Bacana, para a gente encerrar, tem trabalhado em algum projeto novo? Como que tá? Então, estou escrevendo, né, um outro romance. Também recebi uma encomenda de um conto e que deve sair em breve para uma revista nova que vai ser lançada. Mas eu não costumo compartilhar, Raquel, porque eu acho que a vontade de contar a história vem de não contar a história. Então, eu tenho vontade de contar porque eu não contei para ninguém. Então, nem as pessoas na minha casa, nem os amigos mais chegados, eu tento manter muito comigo, sabe? Só a Rita Matara, minha editora, tem assim uma visão macro de uma frase do que eu estou fazendo, uma frase, duas, eu não mando pedaço para ela, não pergunto o que que ela está achando. Né, eu acho que o processo é que nem é porque na escrita a gente age um pouco diferente, né? Mas, por exemplo, se você vai a uma exposição, uma exposição de um artista visual, o curador não sugere que ele, não, coloca uma árvore aqui, porque vai ficar melhor, né, no quadro do curador, do pintor, né? Assim, o curador pode escolher, essa peça entra, essa não, né? Ele faz escolhas. Assim como o editor também, ele dá uma orientação em algum momento. Mas o trabalho, ele é do artista, né? Então, eu acho que a história também, ela quer ser contada esse mecanismo aqui, né? O de fora, ele tem que ser mais secundário. Mas o importante é a gente saber que vem aí, né? Obrigada, Pauline. Foi Isso, ótima a nossa eu que conversa. agradeço. Até a Adorei. próxima. Obrigada, viu, Raquel? E convido todo Até. mundo a ler Os Imortais. Muito interessante esse livro. E assim a gente encerra mais um BDF Entrevista. Obrigada pela sua companhia. A gente se vê numa próxima. Tchau.